Boa noite, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, né? A gente está vendo o rostinho aqui que a gente não viu durante a semana. Então, nós queremos iniciar esse culto de adoração ao nosso Deus, porque para isso nós viemos, para adorar aquele que nos criou, aquele que nos deu uma semana de vitória, com lutas, mas aquele Deus que nunca nos abandonou, não é isso? Então nós vamos ficar de pé neste momento, tá? E vamos adorar ao Senhor com uma oração. Para essa oração nós vamos convidar o irmão Amauri. Ninguém mais do que ele tem a agradecer nessa noite, né, Amauri? Para que esteja adorando ao Senhor com a sua oração, agradecendo pela semana maravilhosa, agradecendo pelo dia, agradecendo por tudo que ele tem feito, tá bom, meu irmão? Amém. Ainda de pé, nossa, a igreja está bonita, né? Um povo lindo. Eu tenho certeza que do outro lado da telinha, né? Tem um povo lindo também, cultuando, não assistindo. Que a gente não para assistir culto, a gente cultua. É isso? Esse culto não vai terminar no céu, vai continuar no céu, onde nós verdadeiramente estaremos adorando face a face com o nosso Criador. Vamos cantar, porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui, ou todos, tem motivo para agradecer. Vamos cantar o hino congregacional 329. Quantas bênçãos, bem bonito, né? Porque nós estamos ensaiando aqui para cantar no céu. Então já tem que estar bonito, porque lá só os retoques finais. Ou não, retoque final aqui, para lá está perfeito, não é isso? 329, hino congregacional, quantas bênçãos. Se condensar
hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Salmo 138. Vamos continuar adorando ao Senhor com a palavra dele. Ação de graça a Deus pela sua fidelidade. Salmos de número 138. Glória a Deus. Amém? E amém, os meninos são rapidão lá, ó. Vamos lá. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Vamos todos juntos, vamos lá. Eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Amém? O 2? Todo o Salmo 138. Voltado para o teu santo templo, Eu me prostrarei e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandecestes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvires as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém? Nós vamos passar a palavra ao Ministério de Louvor, que continuará louvando juntamente com a igreja. amém. Glória. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria que você pensasse nesse momento, por qual motivo você veio até a casa do Senhor nessa noite? Talvez você tenha vindo até aqui para pedir uma bênção. Talvez você tenha vindo até aqui para agradecer uma bênção recebida. Talvez você tenha vindo aqui com tantas motivações. Mas a palavra do Senhor diz que há um grupo de pessoas que o Senhor busca, que o Senhor procura. E esse grupo de pessoas são os verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor fala que são aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não apenas de boca, não apenas de voz bonita, não apenas de expressão corporal, mas adora ao Senhor em espírito e em verdade. E nessa noite, o desejo do meu coração é que o Senhor Deus possa achar em mim e em cada um de nós, em cada um de vocês, verdadeiros adoradores. Porque aí nós teríamos cumprido o nosso papel nessa noite. Vir até aqui para adorar o Senhor. Porque muitas vezes nós pedimos, muitas vezes nós queremos receber, muitas vezes nós falamos, eu vou lá receber a minha bênção. O Senhor, Ele tem nos abençoado todos os dias. Se você está de pé hoje é porque o Senhor te abençoou. Se você está respirando hoje e não está preso num balão de oxigênio é porque o Senhor te abençoou. Se você hoje está andando é porque o Senhor te abençoou. Se você se alimentou hoje é porque o Senhor te abençoou. Se você pode estar nesse lugar chamado casa de oração é porque o Senhor te abençoou. Então o Senhor, Ele tem nos abençoado. Nós precisamos ser os verdadeiros adoradores que Ele busca em nós. É isso que Ele quer de nós. O Senhor não está querendo muita coisa que nós queremos, que nós achamos que o Senhor quer de nós. Ele não quer, querido. Ele quer a tua adoração. Ele quer o teu coração sincero. Ele quer a tua vida entregue e rendida diante dEle, confiando apenas, porque o Senhor, Ele está cuidando da tua vida. Embora você olhe para a tua casa e você acha que não tem jeito. Embora você olhe para o teu marido e você acha que ele não tem jeito. Você olha para a tua esposa e acha que ela não tem jeito. O Senhor, Ele tem poder para mudar. O Deus a quem nós viemos adorar aqui nessa noite, Ele tem poder para mudar. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Mas cabe a mim e a você ser aquele verdadeiro adorador que Ele tem buscado. Que o teu coração nessa noite seja um coração rendido. Que a tua resistência ao Senhor seja quebrada. Que você possa se render ao Senhor nessa noite. Ofertar ao Senhor o melhor louvor da tua vida.
nessa noite, e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, porque não é só quando nós estamos aqui. Nós devemos adorar o Senhor todos os dias. Adoração é um estilo de vida, é dedicação, é entrega, é reconhecimento. Que essa seja a nossa realidade, queridos. Adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Queremos te adorar, Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Lutamos com armas de fé. Aleluia. E nada irá resistir enquanto adoramos. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Em meio às tribulações, Ele já venceu. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Só a Ti, Senhor. Aleluia. Tu és vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Ele está, querido. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu.
esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, e a essência és tu, a essência és tu, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Você pode dizer: estou voltando Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Amém. Som, ei. Nesse momento, irmãos, tem uma oportunidade de ofertar na casa do Senhor, seu dízimo de oferta. Ei, som, teste. Não sei ligar aqui, né? Vamos lá, pessoal.
Nesta noite, né, boa noite para quem não me viu, né, ainda, a paz do Senhor. Vamos continuar nesse espírito de oração, né, nesse espírito de adoração ao Senhor, né, e declarar ao Senhor, né, que o Espírito dele possa vir sobre nós e nos encher cada dia mais e nos abundar para que possamos ser cada dia mais cheios do Espírito do Senhor. Eu navegarei ao Deus da minha vida e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito,
a Deus. Amém. Nossa, que coisa gostosa. A gente louva o nosso Deus a noite toda e a gente não se cansa, que é muito bom adorar. Muito bom adorar aquele Deus que a gente sabe que nos ouve, aquele Deus que nós sabemos que Ele nos responde. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Nós estaremos neste momento convidando os aniversariantes da semana. Temos? Temos? Temos mais? Tem, aniversariante. Vamos, bora, Ju, bora. Chegou na hora. Vamos, aniversariante da semana. Tem mais. Carla. Nossa. Vamos lá, tem mais. Mais. Tem mais aniversariante? Tem mais? Bom, olha só. Não vou vender meu peixe, não, mas eu vou falar que a Isabel do Rogério, há 29 anos atrás, e aqui algumas horas, né, pastor? Nós estávamos nessa hora no altar, né? Então, a gente está fazendo aniversário de casamento. Vem, marido, vem. Ele tinha bigode e era magrelo, gente. Nós temos um conhecido nosso, muito idoso, que todas as vezes que nós reunimos em família, ele tem que falar os salmos, né? E diz assim, grandes coisas. Ele já faz assim, bonitinho com o dedinho. Ele já sabe. Quando o irmão Carneiro, diácono Carneiro, de quase 100 anos, vai falar, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos aí. Vamos lá, aniversariante, vamos bonito. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, tá bom? Nós vamos convidar neste momento, quem está me olhando muito, quem? Irmã Beth, para estar orando pelos aniversariantes, tá? E logo após estaremos passando a palavra para o Senhor, pastor. Senhor, que nós estamos aqui nesse momento te agradecendo pela vida dessas mulheres valorosas que o Senhor colocou aqui na tua casa. Muito obrigado pela vida de cada uma. Dê muitos anos de vidas para elas, Senhor Deus, que elas possam dia a dia crescer mais diante de Ti, Senhor, e que o Senhor possa realizar os sonhos das Tuas servas, Senhor. Porque eu sei que todas nós temos sonho, então visita o coração de cada uma, toma elas nas suas mãos, fortalece as suas vidas e guarda elas de todo perigo, de todo mal. Também te entrego esse casal nas tuas mãos. Como é maravilhoso fazer aniversário de casamento, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida do Rogério, pela vida da Isabel, que o Senhor continue abençoando esse casal, que cada dia eles amem um ao outro, cada dia mais, Senhor Deus. Dê muita saúde para eles dois, Pai, e que eles sirvam de exemplo aonde eles forem. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Graças e paz, queridos. Uma boa noite, quero agradecer a Deus pela tua vida, você que se encontra aqui, agradecer você que está nos assistindo, que vai nos assistir também após este culto, dizer da alegria que tenho nessa noite de estar mais uma vez na casa do Senhor, este lugar maravilhoso e que nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Então eu gostaria nessa noite também de ministrar a palavra do Senhor. E gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas capítulo 23, verso 32, até o verso 43. Lucas 23, 32 até o verso 43. E se você achar, você fica em pé em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Nesta noite eu gostaria de falar, ministrar, debaixo de um tema, sobre um tema, Jesus, salvação real. É um texto muito conhecido, fala da crucificação de Jesus, mas eu espero em Deus que Ele ministre ao teu coração e que você esteja com o teu coração aberto para Jesus ministrar
através da minha vida. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Digo amém. Amém. Eita, glória a Deus. Isso aí. Quer que eu fale de novo? Então agora vocês esperam aí que eu vou beber água. Bom? Todo mundo em silêncio, rapaz. Misericórdia. Diz assim: e também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombaram dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, usa a nossa vida nessa noite para ministrar no coração da tua igreja. Desarma os corações, Senhor, e que teu Espírito Santo fale em cada coração. Edifica a tua igreja, ministra aqueles, ó Deus, quais o Senhor escolheu para esta noite, para ouvir a tua palavra. E que eu seja o canal da tua palavra, e que seja a bênção na vida da tua igreja, para a tua honra e tua glória, nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. O texto, ele é o texto que conta da crucificação de Jesus. Nós já conhecemos. Jesus ele é condenado no tribunal político. Roma o condena. Jesus é condenado pelos judeus. Os judeus levantam condenação contra Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus toma a sua cruz. No meio do caminho, logo com todo o seu cansaço, Simão Cirineu ajuda Jesus a levar a sua cruz. E a palavra do Senhor diz que eles chegam a este lugar, chamado Gólgota, ou então lugar de caveira. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus é crucificado. Jesus é crucificado no meio de 2 malfeitores. E nessa noite eu gostaria de pensar com você que Jesus é o autor da salvação. Uma salvação real. Uma salvação que Ele mesmo outorga, que Ele mesmo faz, que Ele mesmo realiza. E eu gostaria de pensar com você sobre alguns pontos essenciais desse texto, para a gente tirar alguns ensinamentos e para a gente ver o quão grande sacrifício Jesus fez por nós. Porque talvez nós estamos andando, caminhando e achando que foi mais um acontecimento. Talvez nós não nos lembramos quão grande foi o sacrifício. Talvez achamos que foi um sacrifício simples. Talvez achamos que foi verdadeiramente uma coisa que tinha que acontecer na história, aconteceu e está bom. Mas eu queria pensar com você
sobre esses pontos e dizer do sacrifício que Jesus fez para te salvar e para me salvar. Por isso que Ele é o autor da salvação. Por isso que Ele é aquele que pode dar a salvação. E aqueles que Ele salva, de maneira nenhuma o diabo tira. Aqueles que Ele outorga salvação, salvo está. E a palavra do Senhor diz no versículo 32, diz assim: e também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Jesus está no meio de 2 malfeitores. Quando você olha para esse texto está em consonância com Isaías 53, verso 12, que diz que ele seria crucificado, ele seria morto com os malfeitores. Ele pagaria um preço de estar junto com os malfeitores. E nesse texto, a palavra do Senhor diz que Jesus é crucificado entre os 2 malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. Mas qual é o lugar disso, pastor? Qual é o lugar onde Jesus é crucificado? Jesus é crucificado numa cruz. E às vezes, quando você olha para a história, existiam vários tipos de cruzes. Você olha para a história e você vê que havia aquelas formas como nós conhecemos, aquela forma assim. Havia aquela cruz em que você esticava de um lado para o outro o corpo, em forma de X. Eram formas de você crucificar. Eram formas de você dar uma pena capital, uma pena final. E aí quando você olha, Jesus vai a uma cruz. E o que significa cruz? Cruz significa maldição. Porque Paulo vai falar em Gálatas capítulo 3, verso 13, que todo aquele que subia no madeiro para ser crucificado era dito que era maldito, era considerado maldito, maldição. Tinha que ser expurgado, tinha que ser morto, tinha que receber uma penalidade, tinha que receber uma pena final, tinha que ser crucificado, perder a sua vida. E era considerado como maldito. Jesus se fez maldito por mim e por você. Jesus levou o meu e o teu pecado, subiu a uma cruz, por mim e por você. Não foi de graça. Não foi um simples sacrifício. A palavra do Senhor diz que Ele vai para esse lugar chamado Calvário. E a sua via crucis é uma via crucis longa. Se nós pensássemos que é logo ali, ou então quando a gente pensa que é daqui a pouco, é logo aqui atrás. A sua via crucis era justamente a sua caminhada até este lugar chamado Calvário. Este lugar era fora da cidade, era no portão da cidade, longe. Era onde as pessoas tinham que ser crucificadas. Mas ali só tinha uma coisa. Aquele que era crucificado, considerado maldito naquele lugar, ele morria e ele era deixado ali. E quando ele era deixado naquele lugar, quando você estuda, quando você avalia o texto, Calvário também significa chamado lugar de caveira, porque aqueles corpos ficavam ali até apodrecer e vinha ao ponto de perder toda a sua carne, ao ponto de chegar num estado de putrefação muito grande, e as pessoas ali olhar para aquele lugar e ver só a caveira. Então, é um lugar chamado caveira. Não é um lugar simples. Não é um lugar onde nós achamos, lugar simples, pastor. Não, não é. Calvário quer dizer lugar aonde os malditos morrem, aonde os malditos são colocados numa cruz. Foi para esse lugar que Jesus foi crucificado. Foi para esse lugar que Jesus caminhou. Foi para esse lugar que Jesus colocou a sua cruz e levou. E a palavra do Senhor diz que quando chegar ao lugar chamado Calvário, ou lugar de caveira,
ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Isaías fala que ele tinha que ser crucificado junto com os malfeitores. Porque quando você visse essa cena, você iria olhar, está lá mais um maldito. Está lá mais um que não valia o prato que come. Era essa a condenação daqueles que iam para a cruz. E Jesus é crucificado num lugar chamado Calvário. Mas aí há uma coisa muito interessante. Porque quando ele está ali com os dois ladrões, os dois malfeitores, nós vamos falar deles depois, a palavra do Senhor diz que Jesus levanta uma palavra, ou uma frase. Jesus falou 7 frases na cruz. Jesus falou 7 coisas maravilhosas na cruz. As 3 primeiras ele fala com relação a mim e a você. E aí ele diz, rogando ao Pai, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não olha para o seu sacrifício, Jesus não olha para a sua dor, Jesus olha para aqueles que estão ali. Jesus olha para mim e para você dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles não têm entendimento do que está acontecendo. Sabe quando nós caminhamos longe de Deus? Jesus está intercedendo por nós, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai, e ele chega e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles estão andando longe, perdoa-lhes porque eles estão dando passos longe de mim, mas eu não quero que eles se percam, eu quero que eles se salvem, eu quero que eles sejam entregues na tua presença, eu quero que ele ande na tua presença, perdoa-lhes, não lhe imputes pena. Sabe o que Jesus está falando para eles? Para Deus, sabe o que Jesus está orando nesse momento? Ele está orando justamente para que Deus não imputasse a nossa pena, porque na verdade quem devia estar naquela cruz era eu, era você. Ninguém aqui escaparia. Há uma condenação, há uma dívida escrita sobre nós, há uma coisa escrita sobre nós dizendo assim: você merece a cruz. A palavra do Senhor diz que Jesus entra no nosso lugar nessa cruz, arranca o escrito de dívida e nos dá vitória e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez a gente esteja andando longe de Deus. E eu quero te dizer nessa noite que Deus ele tem intercedido, Cristo ele tem intercedido por você. Cristo tem intercedido pela sua igreja. Cristo é intercessor entre Deus e os homens. E a palavra do Senhor diz que ele estava ali. Mas uma coisa que me chama a atenção, quando ele fala isso, quando ele levanta a voz a Deus e pede que perdão pelas pessoas, as pessoas continuam andando e fazendo da mesma forma. O favor de Deus estava impresso naquela imagem. O favor de Deus é Jesus Cristo presente na vida do povo. O favor de Deus é Jesus Cristo intercedendo por nós diante do Pai. Mas andavam pessoas por ali e zombando. É a mesma cena que nós vemos hoje. Jesus Cristo continua intercedendo ao Pai. Jesus Cristo continua orando por nós. Jesus Cristo continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Mas tem pessoas que andam escarnecendo. Tem pessoas que andam longe de Deus. Tem pessoas que andam longe dessa presença. E na verdade não está nem aí para o seu perdão. Na verdade não está nem aí para a sua graça. Na verdade não está nem aí para o seu sacrifício. E nós precisamos olhar porque nós conhecemos a Cristo. E nós precisamos entender que esse sacrifício foi em meu favor, em teu favor. E ele precisa ser retribuído. Nós precisamos atentar para aquilo que ele fez. E as pessoas dão passos para lá, passos para cá.
acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar, acorda, chega tarde, vai dormir e passa o dia e não está nem aí. A palavra diz que o povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Tem pessoas assim hoje. Se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Tem pessoas hoje escarnecendo desse Jesus. Tem pessoas hoje escarnecendo da sua palavra. Tem pessoas escarnecendo da sua história. Tem pessoas escarnecendo daquilo que ele fez. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus olhe para nós, continue olhando para nós e falando assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tem pessoas, às vezes, até mesmo dentro da igreja, escarnecendo de Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A palavra do Senhor diz que as autoridades zombavam dele e diziam: salve-te a si mesmo, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e diziam, aproximando, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Jesus está ouvindo palavras contrárias à sua missão. Jesus está ouvindo palavras contrárias àquilo que ele veio fazer. E uma coisa muito interessante, desde o início, o diabo não queria que Jesus subisse à cruz. Desde o início, o diabo não queria que Jesus fosse morto. Desde o início, o diabo não queria que esse momento chegasse. É por isso que você olha as pessoas falando: salva-te a si mesmo, desce daí. A tentação era que ele aliviaria a sua dor, porque ele é Deus. Ele sairia dali salvo, porque se ele descesse da cruz, era descer da cruz e dizer assim: olha, estou livre dela. Mas se ele desce da cruz, ele foge da sua missão. E se ele desce da cruz, ele se salva, mas não me salva, porque a cruz é o meio que ele tem de morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia e nos dar vitória sobre a morte. Sabe? Por isso que ele não desce, por isso que ele não ouve, por isso que ele não olha para aquelas pessoas que estão ali zombando dele. É por isso que ele não dá ouvidos àqueles que zombam dele. É porque ele tinha uma missão, irmãos, a missão de morrer numa cruz para me salvar. Ele não abriu mão da sua missão. E às vezes a gente olha para esse texto e não entende. Por que Jesus não desce? Ele não desce porque se ele desce, ele salva ele mesmo, mas não me salva. O sacrifício era ele ser entregue numa cruz. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus prometido para morrer no meu e no teu lugar. A palavra do Senhor diz que ele tinha que cumprir essa missão. Então ele se mantém ali, firme, e as pessoas zombam, as pessoas olham e cospem, e batem, esbofeteiam ele, mas ele diz assim: não, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mas a minha missão é essa. É para eu me entregar, eu vou me entregar. Você tem noção do que Jesus fez por você? Você tem noção de que ele, se ele desce de uma cruz, ele se salva? Humanamente falando, ele desceria, sairia dali. Quantas vezes Jesus ainda não tinha chegado o momento dele ser preso? Ele saiu, porque ele era Deus, porque ele é Deus. A palavra do Senhor diz que igualmente os soldados zombavam dele e diziam isso, aproximando-se, e dizia: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Jesus se mantém firme na sua posição. Não, tem uma missão para cumprir, tem algo maravilhoso para eu fazer. Vai ter gente que não vai ver, mas vai tomar conhecimento.
Vai ter gente que vai nascer de novo através do meu sangue. Vai ter gente que vai ser resgatada. Ele morreu para mim, morreu por mim, morreu por você, para todos que ainda vão nascer. Esse sacrifício dele, diz Hebreus, é perfeito. Não existe outro sacrifício, não preciso fazer nada. A única coisa que eu preciso fazer é me entregar a esse Jesus, cara. Porque ele fez o maravilhoso por nós. Aí a palavra do Senhor me diz que, versículo 39, versículo 38 diz uma citação, mas eu queria pular. Depois a gente vai falar sobre ela em outra pregação. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. Olha que coisa linda. Porque quando Jesus sobe à cruz, quando Jesus salva, quando Jesus se entrega, a palavra do Senhor diz que tem dois malfeitores. Um à esquerda e outro à sua direita. E um dos malfeitores, esse da esquerda, continua blasfemando. Tu não és o Cristo? Se você é o Cristo mesmo, salva-te a ti mesmo e salve a nós. Quando nós olhamos para a vida desses dois malfeitores, nós vemos aqui pessoas que matavam, estou falando dos dois, matavam, roubavam, causavam dor a outras pessoas, e na verdade estavam ali porque mereciam, de acordo com a lei de Roma. De acordo com a lei, eles deveriam ser crucificados. A palavra do Senhor diz que esse aqui continua. Tu és o Cristo, desce daí, cara. Desce daí, salva você e salva a mim. Tu és o Cristo mesmo? Na verdade, quando ele está fazendo aqui, ele está duvidando de que Jesus é o Cristo. Na verdade, quando ele ministra isso, ele está duvidando de que Jesus poderia salvar. A palavra do Senhor mostra pessoas que estão da mesma forma que este homem, duvidando de quem é Cristo. É aqui, irmãos, que na verdade acontece a divisão. Aqui acontece a divisão da história e aqui acontece a divisão da humanidade. A partir daqui, uns vão para a esquerda, outros vão para a direita. Aqueles que estão à esquerda, Jesus falou, olha, aqueles que estão à esquerda, partai-vos de mim, nunca vos conheci. Vocês são bode, vocês nunca se entregaram a mim. Aqueles que estão à direita, ele vai falar assim, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Mas por que isso? Porque nesse momento aqui, o da esquerda não se converte. Nesse momento aqui, o da esquerda não se entrega a Jesus. E aí, você vê uma pessoa blasfemando, indo contra, e continua. Mas aí você vê o outro malfeitor, que a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 15, verso 32, que este da direita também, era também um malfeitor que blasfemava contra Jesus. Ele pegava e também falava, salve-se a si mesmo e salve a mim. Só que a diferença do da esquerda para o da direita é que o da direita entende quem é Jesus. O da direita entende que esse Jesus, na verdade, era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E embora ele tenha blasfemado, ele entende nesse momento, e a palavra do Senhor diz que ele repreende o da esquerda, dizendo o seguinte, olha, nem ao menos você teme a Deus. Às vezes está faltando, na verdade, o que está faltando nesse mundo é temor a Deus.
As pessoas estão sem temor de Deus. As pessoas não valorizam mais a Bíblia, as pessoas não respeitam mais esse Cristo. E aí esse homem chega para esse malfeitor dizendo assim: você nem mesmo teme a Deus? Será que temos temido a Deus? Temor é diferente de tremor. Tremor é quando a gente se aproxima, a gente fica ali assim com medo e parece que a gente só vai apanhar. Deus não é isso. Deus não é assim. Agora, temor é você ter reverência. Temor é você valorizar aquilo que Deus fez. Temor é você respeitar aquilo que Deus fez. Temor é você olhar para o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre Cristo, e ver que isso aqui é verdade. E não zombar. E não andar em vida zombando a esse Deus. Aí a palavra do Senhor diz, ele diz assim: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Sabe o que acontece nesse momento? Da direita, esse malfeitor, ele olha e diz assim: eu mereço estar aqui. Eu mereço porque eu sou pecador. Eu mereço porque eu matei, porque eu roubei, eu causei mal. Aqui está a grande chave, aqui está o grande segredo de sermos salvos por Jesus. Quando nós reconhecemos o nosso pecado. Quando nós reconhecemos quem somos. Quando nós reconhecemos que, na verdade, nós temos direito, na verdade, de sermos condenados. Nós temos direito, na verdade, de subir numa cruz, porque os nossos atos são maus. E a palavra do Senhor diz assim: olha, estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, ou seja, eu errei. Maravilhoso é quando nós reconhecemos o nosso pecado. Aí a salvação, aí a mudança, aí há transformação de vida, aí nós aceitamos a Cristo, aí Cristo entra no nosso coração, e aí Cristo faz a mudança que Ele tem que fazer na nossa vida, quando nós reconhecemos quem somos. Na verdade, Ele está se olhando agora para o espelho dele e dizendo o seguinte: o que eu fiz, cara? Eu matei, eu roubei, eu prostituí, eu me prostituí, eu fui nas famílias, causei mal, eu fui lá, o que eu pude fazer contrário eu fiz, eu ainda blasfemei desse Deus. Então, na verdade, eu preciso verdadeiramente, na verdade, eu tenho uma condenação que eu sou digno dela. E ele diz assim: a nossa punição é justa. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Nós merecíamos a condenação. Nós não merecíamos ser absolvidos como nós fomos absolvidos por Deus. Nós merecíamos ser condenados por causa do nosso pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer: a nossa natureza pecaminosa nos leva ao pecado, o pecado leva à morte, mas Jesus Cristo vem e nos salva dessa punição, tirando todo o escrito de dívida que tinha contra nós e nos dá a salvação em Cristo Jesus. Aí a palavra do Senhor diz que Ele diz assim: a nossa punição é justa, reconhece seu pecado, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Aqui está outro passo da salvação. A fé para confessar Jesus como Senhor. A fé para confessar Jesus como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E ele diz assim, acho muito interessante, porque sem isso aqui não tem salvação. É uma coisa muito interessante, ele diz: a nossa punição é justa. E parece uma comiseração, né? Uma autocomiseração do próprio malfeitor, mas não fica só nisso.
Porque as pessoas assim, não, eu mereço a morte, eu mereço ser condenado. Mas não fica só nisso, porque a palavra do Senhor diz que ele confessa Jesus. Ele diz assim, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ou seja, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores, e o Senhor vai voltar, e eu estarei lá. Lembre-se de mim, Senhor. Lembre-se de mim. Aí Jesus libera uma palavra para ele, irmãos. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Estava ali o rei dos judeus, o rei dos reis, sendo reconhecido por um malfeitor, aquele homem que não tinha com que pagar a sua dívida, a não ser com a sua própria vida, a não ser com a sua condenação, estava ali agora diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado, confessando quem era Jesus para ele, quem era Jesus que poderia salvá-lo, e agora recebendo a vida eterna desse Jesus, porque Jesus é aquele que pode outorgar a vida eterna àqueles que confessam a Ele como o seu único e suficiente Salvador. E a palavra do Senhor diz assim, em verdade lhe digo, que hoje, não é amanhã, não é no passado, é hoje. Não é a hora, não é uma hora a qualquer, é hoje. Hoje você estará comigo no paraíso. E eu posso dizer para você nessa noite que Jesus, ele poderia ter tirado esse homem da cruz. Ele poderia salvá-lo da cruz. Mas, na verdade, Jesus dá a ele o que ele poderia dar de melhor. A vida eterna. Ele poderia receber de Jesus até mesmo a absolvição. Jesus poderia fazer com que ele saísse daquela cruz. Mas Jesus dá a ele a vida eterna. E esse é o maior e melhor presente que recebemos de Jesus. A salvação. E aqueles que ele salva, ninguém tira da mão dele, porque ele salva, porque ele outorga a salvação. Diz a palavra, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus libera essa palavra para ele, e aquele homem morre salvo, para a honra e a glória do Senhor. O seu corpo, irmão, fica lá. Porque o de Jesus é tirado. José de Arimateia vai lá e pega o corpo de Jesus, coloca no túmulo. Desses homens, estava lá. Todo já passando do tempo. Todo já podre. Mas Jesus dá para ele um novo corpo. Porque quando nós chegarmos com Cristo no céu, nós receberemos um corpo novo, irmãos. Tem coisa melhor do que essa? Você já parou para ver o que Deus fez por você, cara? Você já parou? Você já parou para ver quão grande foi o sacrifício de Jesus? Enfrentar a cruz. O quão grande foi o sacrifício de Jesus, olhar, resistir às tentações, à tentação do diabo, dizendo, salve-se a si mesmo, dessa daí. Ele, não, eu me mantenho aqui, porque eu estou aqui para pagar um preço por alguém. Você já olhou e viu que mesmo quando nós olhamos e vemos que nós temos uma punição justa, Ele nos apagou a nossa dívida, Ele pagou a nossa dívida e nos libertou do poder das trevas, Ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Esse Jesus é o que nos libertou, irmãos. Esse Jesus é o que nos dá vida eterna. Você já percebeu isso? E o que você tem feito para esse Deus? E o que você tem vivido para esse Deus? Porque nós vivemos, nós falamos, Jesus, muito obrigado, Senhor, pela cruz. Mas está aqui. Essa cruz, ela tem que me fazer a pensar como eu estou andando. Ela tem que me fazer a pensar se eu estou dentro mesmo. E ela tem que me fazer por como eu estou agindo em retribuição a esse Deus. Porque não foi de graça. Porque não foi de forma simples. Não foi, não, irmãos.
tirar a sua glória, se despir da sua glória, vir como homem, morrer, viver aqui entre nós, sentir fome, sentir sede, ser tentado, não pecar, mas morrer numa morte de cruz, por mim e por você. Nós precisamos fazer muito por esse Deus. Nós precisamos viver uma vida real por causa desse Deus. Porque nós olhamos e... A cruz, pastor. A cruz tem que te fazer viver uma vida real por causa desse Jesus. A cruz tem que te fazer viver para esse Deus dias maravilhosos. Porque está aqui. Éramos condenados. Eu não devia estar aqui. Eu não deveria estar aqui. Mas Ele foi lá, pagou um preço, me salvou, te salvou e te deu uma vida na presença dEle. O que você tem feito para esse Deus? Esse homem se entrega. Nós nos entregamos. Mas como vivemos para esse Deus? Vamos ficar de pé. Esse Deus é vitorioso. Vamos cantar Ministério de Louvor. Ele pagou um preço por mim e por você. Como é que nós estamos andando? Como estamos andando na presença desse Deus? Será que você já se entregou a Ele? Será que você já fez em retribuição? O que você fez em retribuição ao que Ele pagou? Qual tem sido a tua posição? Blasfemar contra Deus? Qual tem sido a tua posição? Viver de qualquer maneira por causa, na tua vida? A palavra do Senhor diz que Ele pagou um alto preço. Aleluia. Um preço alto por mim e por você, para te dar vida e vida eterna. Vamos adorar o Senhor, Ministério de Louvor. Foi por mim. Ele deixou os céus para nos buscar. Aleluia. Você pode cantar isso bem forte. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Olha o que aconteceu. Olha o que Ele fez por nós. Aleluia. Você pode glorificar esse Deus nessa noite. Não foi de graça. Foi um alto preço pago por mim e por você. Então Ele merece o nosso melhor, merece o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. A morte venceste,
cantar? Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Vamos só, igreja. A morte venceste. Só a igreja. O véu tu rompeste. Só a igreja. A tumba vazia agora está. Aleluia! O céu te adora. Mais alto. Proclama a tua glória. Pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Eu tive que cortar por causa da hora. Vamos ficar, pode sentar, querido. Eu tive que cortar por causa da hora. Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente canta, a gente não lembra o que significa, né? E esse louvor hoje de manhã, domingo que vem, a gente vai cantar ele de novo, em nome de Jesus. E a gente vai pregar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, tá bom? E aí, domingo que vem, a gente canta ele de novo. Quão lindo esse nome é. Emanuel, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse Jesus, amém? Eu tive que cortar só por causa da hora, peço perdão, tá? Vamos lá. Eu vi a hora, eu falei, ih, rapaz, tá avançando já. Vou pedir ao diácono que vem aqui para frente, que a gente precisa desse outro momento. Aqueles irmãos que estão online, que quiserem participar, que já prepararam os elementos, vão também estar participando conosco. Nossa diaconisa Tacília, né? Nosso diácono Wilson, se estiver assistindo, outros irmãos também, que são crentes batizados, estão em comunhão com Deus, com a sua igreja, também online, quiser participar, pode participar conosco também. Nesse momento nós vamos ficar em pé, vamos orar apresentando os elementos que foi preparado bondosamente pela mão da nossa igreja. Pai, nós somos gratos, porque o Senhor é o autor da salvação. Nós somos gratos porque o Senhor pagou um alto preço, ó Deus, por nós. Deus, na verdade, nós merecíamos ser, ó Deus, condenados, crucificados por causa do nosso pecado. Mas o Senhor nos amou primeiro, diz a Tua palavra. Ó Deus, o Senhor olhou para nós e viu a nossa condição e se entregou no nosso lugar. Sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus, Senhor dos senhores, que abriu mão da sua glória para descer a este mundo e morrer no nosso lugar e provar que nós venceremos a morte, assim como o Senhor venceu. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor, porque naquele dia, Pai, o Senhor se entregou por nós. Muito obrigado, Senhor, porque ali, ó Pai, ó Deus, nós entendemos o teu grande sacrifício. E agora nós temos vida em Ti. E agora nós temos salvação em Ti. E agora nós temos uma esperança em Ti. E que nessa noite, Senhor, se há alguma pessoa aqui que ainda não teve essa experiência contigo, Senhor, que ele ou que ela, Senhor, ó Deus, se entreguem ao Senhor. E nós queremos nessa noite, Pai, participar desse momento maravilhoso que o Senhor ordenou à Tua igreja. Senhor Deus,
Aqui está, ó Deus, a ceia do Senhor. Aqui está o pão, ó Deus, que simboliza o teu corpo. Aqui está o suco, Senhor, que simboliza o teu sangue. E a tua palavra nos diz que nós precisamos fazer isso aqui em memória do Senhor. Então, em memória do Senhor, nós estamos participando da ceia nessa noite. Mas, Senhor, participa conosco. Fica aqui conosco, Senhor, e seja exaltado, porque isso aqui, ó Deus, é um momento de lembrarmos, ó Deus, o teu grande sacrifício, ó Deus, mas é um momento de lembrar das suas promessas também, que um dia nós estaremos com o Senhor, estaremos, ó Deus, sendo servidos pelo Senhor, estaremos sempre participando contigo aí nos céus. Ó Deus querido, que a tua igreja proclame a tua volta a cada dia, e que a volta do Senhor, ó Deus, seja uma esperança da tua igreja. E, ó Deus, participa nesse momento conosco. Venha, ó Deus, conosco participar da ceia do Senhor. E, ó Deus, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, Senhor. Que essa esperança não murche, que essa esperança não se apague no nosso coração, mas que esse momento seja um momento de muita alegria, um momento, ó Deus, de celebrarmos, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor vive está, o véu do tempo se rasgou, e nós temos acesso direto, ó Pai, nessa noite, nós temos acesso ao trono da tua glória, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Receba toda a adoração, receba toda a alegria que nós estamos nessa noite nos reunindo, que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Vou pedir aos diáconos para estarem aqui já. As nossas crianças já estão retornando. As nossas irmãs já estão aqui. E a palavra do Senhor diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A igreja pode sentar. Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem e beberem, toda vez que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A palavra do Senhor é clara. O momento do julgamento é entre você e Deus. Aqui não é ajuste de contas, mas é cada um examine-se a si mesmo. E a palavra do Senhor diz que Jesus ordenou a ceia para a sua igreja. E nesse momento eu queria te dizer que aqueles que pertencem à igreja, que são batizados biblicamente, pode e deve participar da ceia. Esse é o momento da igreja. Se você ainda não é batizado, se você ainda não se batizou, eu te digo nessa noite, procure o batismo, porque o batismo é uma referência daquilo que nós cremos. É uma confirmação. E é o que nos dá autoridade para participarmos, para fazermos parte da igreja de Cristo. A palavra do Senhor diz: examine-se cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Você que é batizado biblicamente, está em comunhão com o seu Deus, com a sua igreja, você não pode deixar de participar. Se há alguma coisa que você ainda nessa noite quer confessar ao Senhor, você pode fechar os teus olhos, orar ao Senhor e pedir perdão e falar com o teu Deus. Se há alguma coisa que te impede entre um irmão e outro: pastor, estou com meu coração amargurado, estou com dívida com meu irmão, vá até ele, peça perdão e participe da ceia.
Não deixe que isso impeça você. Mas examine-se. Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba do cálice. Nesse momento, os nossos diáconos vão estar distribuindo os elementos. E você vai pegar. Mas você vai orar ao Senhor. Apresenta a sua vida. Apresenta ao Senhor a sua vida nessa noite. Enquanto o Ministério Louvor adora, nós estaremos distribuindo os elementos. Alguém no plenário que não recebeu os elementos? Todos receberam? Então vocês aguardem bondosamente que eu vou estar servindo aos nossos diáconos. Todos aqui receberam? Todos aqui? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus.
palavra do Senhor diz assim: que eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. Depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Antes de beber esse cálice, nova aliança no sangue de Cristo, eu queria que você, se você assim desejar, fazer uma aliança com teu irmão nessa noite, de estar orando por ele durante 30 dias. Eu estive orando pela Ana Paula e pelo Marquinhos, todos os dias. Ao menos uma vez eu estive orando por esses irmãos. Se você quiser, você procura alguém, troca o cálice e você vai estar orando durante 30 dias por ele, em nome de Jesus. Amém. Você pode também dizer para o teu irmão: eu te amo, né? Como você quiser. Eu te amo, em nome de Jesus. Amém. É um compromisso, tá, querido? Isso. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir as nossas orações. E quando você ora pelo teu irmão, né, eu tenho certeza que Ele vai estar orando por você também. Isso é muito bom. Diz assim: esse cálice, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Glórias a Deus. Aleluia. Diaconisa Rita. Oremos. Deus querido, Deus altíssimo, diante de Ti, primeiramente, demos graça a Ti, Deus, porque Tu é o Deus Todo-Poderoso sobre nossas vidas. Obrigada, Deus, porque Tu destaste, Senhor Deus, esse memorial para a gente estar aqui reunido no Seu nome, ceando, Senhor. Muito obrigada por tudo. Continue, Pai, nas nossas vidas, derramando o Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. E você já pode deixar o cálice aí, depois a gente recolhe. Vamos estar adorando com o Ministério Louvor. Em nome de Jesus, na corte do Egito. Vamos embora, bem animado, para a glória do Senhor. Quero ver todo mundo adorando ao Senhor, hein? Em retribuição a esse Deus, tudo que Ele fez por nós. Logo após eu vou estar impetrando a bênção apostólica e você aguarde, nós vamos estar fazendo os anúncios. Vamos lá. Glória a Deus. Do Egito, ou na casa de César, na Babilônia, sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Deus. Porque não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo.
meus altares e não me iludo com a festa de Belsazar. Porque não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido, eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Vamos orar. Vou orar, impetrar a bênção apostólica. Você me dá mais 5 minutinhos para a gente fazer os anúncios, tá bom? Quero agradecer a Deus pela tua presença, agradecer aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Que Deus abençoe. Chama as crianças aqui rapidinho, aqui à frente, rapidamente. Departamento de família também aqui à frente, rápido. Isso. Aí. Glórias a Deus. Vem cá. Eita. Isso. Chega aqui contigo. Vem cá. Isso. Sobe aqui. Isso. Deus te abençoe. Coisa linda. Isso aí. Vem pra cá. Vou ficar aqui, pode ficar aqui. Isso. Que maravilha, né? Coisa linda, né? Isso. Vamos passar aí na foto, vem cá. Gente, bênção, né? Isso aqui é exemplo para nós. Nossos irmãos convidaram e veio. Você também pode convidar e trazer crianças. Eu tenho certeza que você tem um sobrinho lá, né? Tem um vizinho que você pode trazer. E aqui foi bênção demais. Parabéns ao departamento infantil. Muito obrigado. Que a gente avance, né? Que a gente avance mais e mais para a glória do Senhor. Isso aqui é o presente da igreja, não é o futuro não, tá? Então, por favor, se você puder, traga a criança, traga seu neto, seu sobrinho, né? E aqui também está, vem para cá aqui, para aqui para frente, aqui, isso. Nosso Ministério de Família, que está se preparando, né? Está preparando também. Esse Ministério de Família vai nos abençoar, já está nos abençoando. Daqui a pouco eu vou dar a palavra ao diácono Rogério para isso. Você tenha paciência, porque se a gente estivesse lá fora, a gente não está preocupado não. Se fosse o jogo do Flamengo, se você atrasar, você não saía antes, né? Então vamos lá, eu ficaria até o final, jogo do Flamengo, né?
Então, dá mais 5 minutos aí, segura um pouquinho, tá? Então, esses irmãos aqui estão... Oi. Meu pai nunca perde uma. Nunca perde uma, viu? Isso aí. Isso aí. Então, esses irmãos, eles estão procurando, né, realizar... Fala. Isso aí, vem cá, me dá um abraço bem forte. Isso. Isso aí, meu. Que vocês esperem aí. Que isso aqui é bom. Oh, meu Deus. Deus te abençoe, viu? Minha filha está tudo grande. Deus te abençoe. Isso, obrigado pelo carinho, tá? Fica aqui no colo do tio. Vamos orar com o tio, tá? Então, esses irmãos, eles estão à frente do Ministério de Família. É o objetivo nosso orar sempre por eles. Que eles estão trabalhando e trabalhando para a família. E eu sei que quando a gente trabalha para a família, o ministério não é fácil, não. Então, vocês orem por esses irmãos, né? Nós vamos estar orando aqui também. Sábado, nós já temos o nosso culto. Eles vão falar melhor, e eu gostaria muito de ver a igreja bem bonita aqui no sábado. Tá bom? Fecha teus olhos, vamos orar? Pai, nós somos gratos, porque nós tivemos uma noite aqui maravilhosa, em que o Senhor foi exaltado, em que o Senhor, Deus, foi que recebeu todo o louvor e toda a adoração. Ó Deus, que o Senhor tenha se alegrado do nosso ajuntamento. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos louvores entoados. Derrama uma bênção especial sobre cada um que veio e aqueles que não puderam estar aqui também. Em especial, Senhor, toma aqueles que estão há muito tempo sem vir à Tua casa. Sustenta nesse momento, fala com eles. E agora, Senhor, quero consagrar, ó Deus, nessa noite, ó Pai, a vida de cada criança que veio à Tua igreja neste lugar. Ó Deus, abençoe as suas famílias, continua com eles, ó Deus, e que eles, ó Deus, que são presentes do Senhor para nós, sejam bem cuidados, sejam amados aqui, também nas suas respectivas casas. Toma os seus pais, toma a sua casa, dê a paz naquele lugar. E consagramos, ó Deus, esse ministério da família também. Ó Deus, sustenta os teus filhos, derrama, ó Deus, as tuas bênçãos na vida dos teus filhos, e que eles, ó Deus, venham fazer tudo o que eles podem fazer. Mas, Senhor, cuida deles, ó Pai, que eles, ó Deus, recebam do Senhor a proteção, receba do Senhor a direção, que eles, ó Deus, sejam usados para abençoar outras casas, outras famílias. Use poderosamente a vida do diácono Rogério, da diaconisa Isabel, do Fábio, da Natália, e faz com que venhamos, ó Deus, sempre estar orando por eles. Consagramos esse ministério para a Tua honra e Tua glória. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Continua sendo exaltado no nosso meio e receba todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Não vão, fiquem aí 2 minutinhos, a gente vai dar uns anúncios em nome de Jesus, e muito obrigado a você que está nos assistindo.